Bom dia a todos. Nós somos estudantes de zootecnia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. O nosso grupo é composto pelo Alisson Juan de Oliveira, pelo Diego Rodrigues de Carvalho, pelo William da Silva Pauli e por mim, Arthur Vinícius Johan, cujo docente é a professora Heloísa Matei. Pode passar. Bom, neste trabalho a gente vai falar um pouco das principais formas de propagação de calor. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o calor, que ele é uma troca de energia que ocorre entre dois corpos. E para que ocorra um equilíbrio entre esses dois corpos, ou seja, eles fiquem da mesma temperatura, o corpo mais quente ele vai aquecer o corpo mais frio. Isso através da transferência de energia térmica. Por exemplo, um homem segurando uma barra metálica, o corpo mais quente, que vai ser a mão dele, vai aquecer o corpo mais frio, que vai ser a barra metálica. E existem três formas de propagação de calor, que é a condução, a irradiação e a convecção. E essas a gente vai explicar adiante. Pode passar daí. Bom, sobre a condução térmica. Na física, ela também é chamada de difusão térmica. Ela é uma forma de propagação de calor que vai ocorrer em um meio material que vai ser decorrente das agitações das moléculas. Bom, ela vai funcionar da seguinte maneira. No local onde é que vai ocorrer um aumento de temperatura, por consequência, naquele local vai ter mais energia cinética e vai ter maior agitação das moléculas. Como vocês podem observar na foto, no local, digamos, por exemplo, que seja uma barra de ferro, no local onde é que essa barra de ferro vai ser aquecida, as moléculas elas vão estar muito mais agitadas. E essas moléculas agitadas, elas vão agitando as moléculas vizinhas. Assim, consequentemente, até toda essa barra de ferro ficar aquecida. Assim, ficando com equilíbrio de energia. Pode passar. Bom, vou falar um pouco dos materiais isolantes e materiais condutores térmicos. A condução térmica, ela vai depender do material utilizado. Alguns materiais vão conduzir mais energia do que outros e alguns materiais vão apenas isolar aquela energia, que vão ser o caso dos isolantes térmicos. Eles não vão permitir a movimentação dos elétrons, por isso eles vão isolar a passagem de calor, como vocês podem ver na foto, um exemplo, o isopor. Já ao contrário, os condutores térmicos, eles vão permitir a movimentação dos elétrons e das moléculas, como eu expliquei no slide passado. E assim, eles vão facilitar a passagem. E um exemplo desse material é o ferro. Pode passar. Bom, aqui eu citei uns exemplos de materiais isolantes térmicos. Por exemplo, o plástico e o isopor, que estão presentes em uma caixa térmica. Esses materiais não vão ser eles que vão conduzir a energia térmica. Não vai ser o plástico e o isopor que vai resfriar o material lá dentro, como, por exemplo, gelo ou algum alimento. Esse material vai apenas manter a temperatura do alimento. Se o alimento estiver quente ou gelado, o plástico e o isopor, eles não vão aumentar essa temperatura, não vão esquentar ou vão esfriar mais. Eles vão apenas manter aquela temperatura, não vão deixar o calor ou o frio se dissipar. Outro exemplo é quando, na hora de preparar alimentos, se tiver uma panela ao fogo e essa panela tiver uma colher dentro, tiver preparando um alimento, no caso, e a colher for de metal, essa colher ela vai conduzir energia térmica e, por consequência, a colher vai esquentar. Já se a colher for de madeira ou de plástico, ela vai isolar essa energia térmica. Aí ela não vai esquentar. Outro exemplo é a lã. Como podem ver na foto, quando a gente se cobre com uma coberta, não é a coberta que irá esquentar a gente. No caso, vai ser a lã, o tecido,
ele vai apenas manter a nossa temperatura e não vai deixar o nosso calor se dissipar. Ele vai apenas concentrar o nosso calor naquele local. Pode passar. Bom, condutores térmicos. Existem três tipos de condutores térmicos. Existem os sólidos, que geralmente são metálicos, né? Eles caracterizam-se pelo movimento dos elétrons livres e pela forte tendência de doar elétrons, que é alguns exemplos de ferros e que nem a panela que eu tinha citado no slide passado. Também os líquidos, que são chamados também de condutores eletrolíticos, que eles se caracterizam pelo movimento das cargas de cátions, que são positivas, e das cargas de ânions, que são negativas. E os gasosos, que também são chamados de condutores de terceira classe. Assim como nos líquidos, eles vão se caracterizar pelo movimento de cátions e ânions. Só que a diferença dos dois é que a energia produzida no exemplo dos gasosos, a energia vai ser através de choque entre as cargas e não de forma isolada, como nos líquidos. Pode passar. Bom, vou falar agora um pouco da lei da condução térmica. Ela foi criada pelo físico e matemático Joseph Fourier, e essa lei ela estabelece que o fluxo de calor através de um material vai ser proporcional à sua temperatura, e ela também considera a quantidade de calor recebida pelo corpo, o tempo e a temperatura e a área e a espessura do material. Pode passar. Bom, aqui eu citei a lei dessa fórmula, né? A fórmula dessa lei, perdão, que vai medir a quantidade de calor. E essa fórmula vai ser quantidade de calor dividida pela variação do tempo, que vai ser igual ao coeficiente de condutibilidade, multiplicado pela área da superfície e multiplicado pela divisão da variação da temperatura com a espessura do material. Boa tarde, eu me chamo William. Eu vou estar falando sobre a irradiação térmica. A irradiação térmica é o termo que se usa para dizer que algum corpo está sendo exposto à radiação. A irradiação térmica é um dos principais processos de transferência de calor. Esse processo ocorre pela emissão de ondas eletromagnéticas, que são chamadas também de ondas de calor. Aqui ao lado temos a imagem, um exemplo, né, que a fogueira, quando ela é acesa, ela emite ondas de calor que, quando são absorvidas por outro corpo, aquecem esse corpo. Como ocorre a irradiação térmica? A radiação térmica é gerada a partir dos movimentos de vibração dos átomos e das moléculas. E diferente dos processos de calor como a condução e a convecção, a irradiação pode ocorrer sem que haja necessidade de um meio físico, ou seja, ela se propaga também pelo vácuo. E um exemplo, né, de propagação pelo vácuo são os raios solares, que são emitidos pelo Sol e são absorvidos pela atmosfera terrestre. No caso, né, quando absorvida, a radiação térmica aquece os corpos. No entanto, esses corpos conseguem absorvê-la com maior facilidade. E os fatores como a cor, a composição química e os níveis de energia dos átomos afetam diretamente na capacidade de absorção do calor. E um exemplo, né, que tem no nosso dia a dia mesmo é a questão do preto e do branco, né? As cores claras e escuras. As cores escuras ela têm um maior potencial de absorção. Já assim, elas absorvem mais calor e acabam aquecendo mais. Já as cores brancas e mais claras, ela tem um potencial de reflexão maior, ou seja, ela reflete mais calor do que ela absorve. Agora eu vou falar um pouco sobre a diferença entre irradiação e a radiação. Enquanto a palavra radiação refere-se à energia, aquela energia que é emitida na forma de ondas eletromagnéticas,
A irradiação refere-se à exposição a essa radiação. Um exemplo é a radiação solar que é irradiada do planeta Terra, que provém energia em forma de calor e luz visível. O calor do Sol ele é transmitido por meio de radiação térmica. Sem ele, seria impossível a vida no planeta. Aqui tem uma imagem exemplificando, né, o Sol transmitindo os raios solares para a Terra. E aqui mais à direita nós temos uma imagem do Sol transmitindo radiação solar que se propaga no vácuo e chega na Terra em forma de calor. E aqui eu vou falar um pouco sobre o balanço energético da Terra. O Sol ele emite ondas eletromagnéticas que se propagam pelo vácuo até chegarem na atmosfera terrestre e serem absorvidas pelo solo e oceanos. Porém, nem todas as ondas de calor são absorvidas. Uma parte das ondas são refletidas pela atmosfera, pelas nuvens e também pela superfície terrestre. Outra porção, outra porção, ela também é absorvida aí pelas nuvens e pela atmosfera, e assim elas são radiadas de volta ao espaço. E assim, somente uma porção das ondas de calor que são emitidas pelo Sol são absorvidas pela Terra. E agora eu vou falar um pouco de como a irradiação ela afeta diretamente no efeito estufa, né? O Sol ele emite raios, ondas de calor, e essa radiação que ele emite, ela atravessa a atmosfera. Uma parte ela é absorvida pela Terra, só que tem uma boa parte dela, ela é emitida de volta ao espaço. E também tem uma parte da radiação que não é absorvida, que é refletida, ela acaba sendo refletida de volta pela atmosfera. Ou seja, ao invés dela ir para o espaço, ela volta para a Terra e a camada de gases estufa em que envolve o planeta, ela absorve essa radiação que é emitida de volta. E assim gerando o aquecimento da superfície terrestre e da atmosfera. E consequentemente afetando no efeito estufa. Bom dia, pessoal. Meu nome é Diego e eu vou falar sobre a inversão da radiação na atmosfera. Embora a atmosfera seja muito transparente à radiação solar incidente, apenas 25% dela penetra diretamente a superfície terrestre, sendo que o restante é absorvido, espalhado ou refletido. Pode passar o slide. A atmosfera basicamente é constituída por vapor d'água, gases e partículas. Pode passar o slide. Na absorção, pode ser caracterizada por uma onda eletromagnética que é absorvida. Na forma que ela se propaga, ela tem a sua intensidade dissipada. Um exemplo de absorção é a passagem de luz por um vidro ou plástico escuro, como o presente aqui nessa imagem. No caso da reflexão, a onda eletromagnética bate no vidro e altera o sentido dela sem perder a intensidade. Na absorção, ela chega no vidro mais escuro e é absorvida, perdendo a sua intensidade de forma dissipada. E na transmissão, ela atravessa o vidro sem perder a sua intensidade. Pode passar. O coeficiente de absorção é representado pela letra A e ele pode ser expressado pela a intensidade transmitida sobre a intensidade incidente. Os valores desse coeficiente variam entre 0 e 1, e se forem multiplicados por 100%, pode-se obter o valor em presencial. Um exemplo disso é se um feixe de micro-ondas passar por um pedaço de carne crua e esse pedaço absorver metade da energia, pode-se dizer que o coeficiente de absorção desse pedaço é de 50%. Por outro lado, se esse pedaço de carne absorver 100% da energia, pode ser caracterizado como opaco.
um coeficiente de absorção de 100%. Pode passar. O espalhamento é a interação da radiação solar incidente na atmosfera. Ele pode ser classificado em 3 formas: em espalhamento de Rayleigh, de Mie, o espalhamento não seletivo. O de Rayleigh é quando as moléculas presentes na atmosfera têm um diâmetro menor que o comprimento de onda. Já o espalhamento de Mie é quando as moléculas presentes na atmosfera têm o seu diâmetro igual ao comprimento de onda. Pode passar. No caso do espalhamento não seletivo, é quando as partículas presentes na atmosfera têm o seu diâmetro maior que o comprimento de onda. Pode passar. Aqui eu trouxe alguns exemplos práticos dos 3 tipos de espalhamento. No caso do espalhamento de Rayleigh, o céu pode ser caracterizado de uma forma heterogênea, sendo um lado mais claro e outro mais túrbido. No espalhamento de Mie, o céu fica com um efeito mais esfumaçado, podendo ver o horizonte sem machucar os olhos. E no espalhamento não seletivo, o céu fica de forma limpa, de uma forma que você consegue observar todas as nuvens presentes nele. Aqui também eu trouxe um exemplo da interação molécula e comprimento de onda. No caso, se o diâmetro da molécula for menor que o comprimento de onda, ela será de espalhamento Rayleigh. No caso da molécula ter um diâmetro igual ao comprimento de onda, seu espalhamento é de Mie. E quando o diâmetro da molécula for maior que o comprimento de onda, o espalhamento é não seletivo. Pode passar. A reflexão acontece entre 2 meios diferentes, sendo que um meio incide em outro meio a onda eletromagnética e esse outro meio vai alterar o sentido dessa onda, sendo que esse sentido vai ser a reflexão, esse sentido alterado, e ele tem que ter um ângulo igual ao do origem incidente. Pode passar. Aqui eu trouxe alguns exemplos, que no primeiro exemplo, no caso, a energia solar tem 51% dela absorvida pela superfície, 19% absorvida pela atmosfera e nuvens, 6% dela é refletida pela atmosfera, 20% é refletida pelas nuvens e 4% refletida pela superfície, totalizando em um coeficiente de 30% de reflexão. No outro exemplo, a luz solar é transmitida, chega até a superfície e ela é refletida. Nessa reflexão, a gente pode ver que o ângulo dela é igual ao de origem incidente. E essa luz refletida ela é caracterizada como albedo. O albedo planetário do planeta Terra é de 30%, como mostrado aqui no exemplo anterior. E um adendo também a se dizer sobre a reflexão: as nuvens são os principais refletores da atmosfera e elas são classificadas em 2 tipos: em nuvens espessas e em nuvens mais finas. E essa classificação acontece através do seu diâmetro de espessura. Pode passar. Bom dia, sou Alex e vou falar sobre a convecção. Então, o que é a convecção, primeiramente? Ela é a transmissão, o meio de propagação e transmissão de calor, né? Então, quando um determinado fluido, seja ele água ou ar, ele é aquecido, ele tende a expandir e ocupar todo o espaço onde ele está sendo aquecido. Então, ali, no resumindo, esse fluido aquecido passa a ocupar um volume maior do que o fluido dos arredores. Todo corpo inserido em um meio líquido ou gasoso sofre ação de uma força vertical para cima, denominada empuxo. Quando o líquido é aquecido, ele ocupa mais espaço, contudo sofre mais empuxo, ou seja, ele sobe, enquanto o líquido frio desce, até que todo líquido esteja na mesma temperatura. Pode passar.
Então aqui essa imagem é para explicar o que eu acabei de falar, né? Quando a água ali dentro da chaleira está sendo aquecida, né? Ela está sendo aquecida mais no meio, então esse líquido vai ser aquecido, ele vai subir, né? Ele vai subir e vai descer, o líquido frio vai descer para ser aquecido. E vai ficar no movimento meio que assim, girando, sabe? Dentro da chaleira ali, até que toda a água ali do meio esteja na mesma temperatura. Pode passar. Aqui daqui para frente tem alguns exemplos de convecção, né? Então, aqui tem o forno convectivo, que seria os fornos convencionais de hoje em dia, né? Que eles vão ter a chama ou o gás deles, né? A parte que esquenta na parte de baixo do forno, para fazer com que o ar quente suba e o ar frio desça para ser aquecido. Ali dentro do forno vai formar correntes de convecção, para e essa corrente de convecção ela vai é, esquentar o ar frio também até que todo o meio ali também esteja na mesma temperatura. Pode passar. Aí tem as nuvens convectivas, né? Elas são conhecidas por serem bem grandes, com cerca de 11 a 23 quilômetros de altura. Eu acho que todo mundo já deve ter visto esse tipo de nuvem, né? Que ela não é tão, tipo, como eu vou dizer, ela até que é comum de ser vista, né? Elas surgem por conta das correntes de ar quente que sobem no interior dessa nuvem, né? E o ar frio que está no topo, ele desce em sentido horizontal, e daí essa descida do ar quente, descida do ar frio, perdão, e a subida do ar quente dão esse formato alongado que essa nuvem tem. Pode passar. As nuvens mais conhecidas dessa categoria, né, de nuvens convectivas, são as cumulonimbus, que são responsáveis por grandes tempestades de granizo, neve, chuva e até mesmo furacões que a gente conhece, né? Elas são formadas quando há uma grande diferença de temperatura entre o Sol e a atmosfera, né? E ali na parte vermelha da foto, ali da imagem, as partes vermelhas e alaranjadas são as partes onde indicam as temperaturas mais quentes, mais elevadas, né? E os tons azuis e verdes indicam as temperaturas mais frias. E são conhecidas também essas zonas ali são conhecidas como zonas de alta e baixa pressão. Pode passar. O ar-condicionado e o aquecedor também são os meios são meios de, como é que eu vou dizer, de transmissão de calor por convecção, né? O ar-condicionado ele é instalado sempre no alto dos cômodos, né? Já que o ar frio que sai dele é mais denso que o ar ambiente, né? E dele vai preenchendo lá de cima até preencher todo o ambiente com a mesma temperatura. Já os aquecedores são colocados no chão ou em lugares baixos, né? Para que o ar quente suba e preencha todo o local com a temperatura dele. Pode passar. Então, daí a nossa conclusão ficou que, na natureza, os três tipos de transmissão de calor, radiação, condução e convecção, estão presentes em toda parte. Sem um estudo sobre este, não teríamos conhecimento sobre fenômenos ocorrentes na Terra, e não teríamos utensílios que utilizassem a propagação de calor de forma eficiente, como tem o exemplo do forno, aquecedor, ar-condicionado, fogão, dentre outros equipamentos que a gente usa no nosso dia a dia. Pode passar. As referências do nosso trabalho. Obrigado pela atenção. Essa foi a nossa apresentação. Agora a gente está aberto para as perguntas.